Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor, nós estamos aqui com a Escola Bíblica Dominical, trazendo aqui para os irmãos a primeira lição deste trimestre, que tem como título a Igreja, a Carta de Éfeso, a Igreja Eleita. Nosso estudo durante todo esse trimestre, estaremos estudando a carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Éfesos. E estamos aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos essa live, a fim de compartilhar essas lições preciosas da palavra de Deus que estaremos estudando durante todo este trimestre. A nossa lição tem como comentarista o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho da Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele também é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Por certo, estaremos bem acompanhados durante todo este trimestre, aprendendo lições importantes sobre a igreja de Éfeso. Queridos, nós estaremos aqui neste momento fazendo uma rápida meditação da revista, em especial a lição número 1. Estaremos trazendo aqui alguns pontos importantes. Nessa primeira aula, nós iremos apenas fazer uma leitura técnica, analisar alguns aspectos, a visão panorâmica a respeito do livro de Atos, a mensagem de Paulo, o propósito com o qual ele escreveu esta carta. Também iremos conhecer a autoria da carta, tudo nós sabemos, mas iremos fazer uma leitura mais técnica para que possamos aprender melhor. Muito bem, a leitura em classe da nossa lição se encontra em Éfeso, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, versículo 1 ao 9. A leitura em classe, o texto áureo da lição traz a seguinte mensagem: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos informa que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. O que nós iremos aprender durante todo esse trimestre? Nós iremos conhecer, na visão paulina, o propósito de Cristo para a Igreja. Por que Cristo chamou a Igreja? Formou a igreja, qual o propósito maior da formação da igreja? Conhecer essa doutrina é por demais importante para a igreja do Senhor Jesus. Então, primeiro nós queremos pontuar que durante todo esse estudo nós iremos conhecer como a igreja de Cristo foi formada para anunciar a revelação de Cristo, Era anunciar a sabedoria de Deus para o mundo. E durante toda essa aula, nós iremos ser levados a uma adoração mais profunda, a partir de uma visão mais aprofundada da palavra de Deus, quanto o papel da igreja nessa relação com Cristo. Muito bem. A autoria da carta ela é atribuída a Paulo, e isso fica muito claro já no início dos primeiros versículos. Ele escreve, ele mesmo se identifica dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Há quem diga que a princípio a carta tenha sido escrita a várias cidades, não direcionada excepcionalmente a Éfeso, mas por conta que naquela região da Ásia Menor haveria várias cidades, a cidade de Mileto, Esmina, a antiga cidade de Mileto, Esmina, e hoje que é a atual Turquia, mas como sabemos que havia várias cidades, até porque quando Jesus manda João escrever a carta, o livro do Apocalipse, ele menciona várias cidades que há ali na região da Ásia Menor. E acredita-se que essa carta, ela tem essa característica circular, Ela foi escrita com o objetivo de alcançar várias igrejas que estavam ali naquela região.
E por isso alguns estudiosos, né, alguns inscritos, não vem com a expressão Éfeso, mas sim aos santos e fiéis em Cristo. Mas o que nós temos, né, o que é mais consenso entre os estudiosos, é que ela foi direcionada a Éfeso por ser Éfeso uma cidade maior. É o que nós iremos ver mais à frente. Mas a princípio aqui o primeiro ponto é que quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo, e essa assinatura, essa característica está presente nas 13 epístolas que Paulo escreve. Ele assina, não é? Nós temos no primeiro versículo, o que acabamos de ler, temos também a expressão já em seguida no capítulo 3 do livro também de Éfeso. Ele fala: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Ou seja, se identificando com os seus leitores. Então não há nenhuma dúvida quanto à autoria da carta atribuída ao apóstolo Paulo. Pois bem, ele também escreve essa carta e assina, né, essa carta. Ele faz questão, né, de colocar essa assinatura apostólica, porque ele fala: eu, Paulo, apóstolo segundo a vontade de Deus. Então é importante aqui também ele apelar, não é, para essa autoridade apostólica, o que dá uma credibilidade aos seus leitores. Também ele identifica, ou faz questão de pontuar sobre em que se apoiava essa autoridade apostólica, porque ele diz que é da vontade de Deus ou da parte de Deus, né? E não da vontade do homem. E isso aqui é importante, principalmente para aqueles que almejam o ministério, cargos, né, função na igreja, está em iminência, enquanto as pessoas que muitas vezes procuram caminhos, né, atalho para chegar em determinada função, e depois quando ele chega ele percebe o quanto difícil é estar na frente de um trabalho quando se não tem legitimidade, né, quando não é chamado, né, e essa ausência dessa vocação, né, por parte daquele, né, que garante a sua obra, deixa a pessoa em situação bastante desconfortável. Diferente de quando o obreiro é chamado, de quando a obreira, né, a irmã, o irmão é chamado para fazer um trabalho para o Senhor, ele tem legitimidade para fazer esse trabalho. E Paulo faz questão de mencionar aos seus leitores essa legitimidade, né, esse poder apostólico. Tudo bem? Antes de passarmos para o próximo ponto, é interessante também pontuar que Paulo ele tinha duas cidadanias. A cidadania hebraica, né, judia, que ele era judeu da tribo de Benjamim, e daí de onde veio o nome Saulo, provavelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul, que na verdade sofre um semantismo, mas tem a ver com o nome Saul. E também Paulo, que era um nome gentil, e nas suas cartas ele vai se identificar mais com esse nome gentílico, e provavelmente para que pudesse facilitar a comunicação com o seu auditório, que era o gentil. Ele vai dizer que foi chamado, né, Deus ele falando a Ananias, lá no capítulo 9, versículo 15 de Atos, ele diz que Deus, né, apareceu a ele e o chamou para levar o evangelho, anunciar o nome de Jesus aos gentios. E aí ele se identificava com esse nome, Paulo, né? E como judeus se identificava como Saulo, mas para os gentios, para a igreja, ele costumava se identificar como Paulo, que é o que aparece nas cartas. Muito bem. Vamos para o próximo ponto, ainda desse primeiro tópico, que é sobre a autoridade. A carta do apóstolo Paulo foi escrita da prisão. É de comum consenso de todos de que ele escreveu essa carta quando estava em Roma. É bom lembrar que Paulo teve duas longas prisões, 2 períodos de prisão, um em Cesareia, está lá no capítulo 24 de Atos, quando ele passou cerca de 2 anos preso, e depois ele foi para Roma,
onde também esteve 2 anos preso. Em Roma, a prisão era domiciliar, era uma prisão mais que tinha um certo relaxamento, onde o apóstolo tinha liberdade para escrever, receber visita, não é? Fazer pesquisa, e foi neste ambiente em que o apóstolo ele vai escrever algumas cartas da prisão, dentre elas Colossenses, Filipenses, e inclusive essa carta à igreja de Éfeso, lá na região da Ásia. Então, é interessante também lembrar que Paulo ele esteve preso em um outro momento, lá em Filipe, né? Lá no capítulo 16 de Atos, nós temos ali aquela passagem histórica, quando ele foi preso, ele e Sila, por conta que ele tinha repreendido um demônio, né, de uma moça, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, e por isso ele foi preso. E lá Deus fez um grande milagre, que à meia-noite ele cantando, louvando ao Senhor juntamente com Sila, o Senhor libertou-os da prisão. Então é só para lembrar que Paulo esteve preso por diversas vezes, e dentre elas, um período maior foi em Cesareia e em Roma. Muito bem. A data da carta, que foi escrita a carta, ela é datada de 61 a 62 depois de Cristo. Isso porque foi o período, né, que ele esteve preso em Roma, provavelmente de 60 a 62. Então é atribuída a data, essa carta datada de 61 a 62 depois de Cristo. Ok? Queridos, próximo ponto, que é um dos pontos bastante importantes dessa lição, que não podemos deixar passar em branco, é quanto ao destinatário desta carta. Quem era o destinatário dessa carta? Bom, já falamos que era a igreja de Éfeso, né? E algumas cidades que estavam ali próximas. Mas vamos falar um pouco sobre o contexto sociocultural, né? Cultural, religioso da igreja ou da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada por volta do ano 1050 a.C., como está na nossa lição. Era um grande centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. No ano 133 a.C., ela foi anexada ao Império Romano, e aí tornou-se província romana com uma certa autonomia política, e se tornou um grande centro de comércio do mundo. Nós iremos ver em Atos dos Apóstolos, quando alguns vão reclamar sobre a perda de prestígio por conta do evangelho que havia chegado em Éfeso, as autoridades, os comerciantes dizer que Éfeso é a capital mundial, havia uma grande migração de turistas, e isto movimentava a cidade. Por quê? Porque havia na cidade um grande templo que foi dedicado a Artemis, ou a Diana, né? Artemis é o mesmo deus, o mesmo deus, Artemis e Diana, que Artemis é a mitologia grega, né? E Diana é na mitologia romana. Havia um mito que houve um meteoro e caiu uma pedra, né, lá, e eles colocaram para dentro do templo, uma grande pedra de mármore, fizeram um grande templo, começaram a adorar, e atribuíram, né, aquela pedra ao deus, né, na mitologia romana, Diana, e na grega, Artemis. E era essa deusa, ela era considerada uma deusa muito importante para os efésios, porque atribuía a ela um poder da fertilidade. E segundo o entendimento deles, é que a prosperidade da cidade e da região era atribuída a essa deusa Diana. E no culto que era prestado a essa deusa, havia uma conotação muito forte de sexualidade, havia culto, né? A liturgia tinha como um dos ingredientes a prática de sexo no culto. E aí a cidade era toda atraída, né, por todo esse contexto social e religioso.
E aí, como essa deusa era venerada pelos efésios, ela também era reproduzida. Havia uma atividade muito forte no comércio para reproduzir imagem da deusa Diana, o que eles falam que havia a produção de nicho, né? E a economia da cidade girava em torno dessa deusa, desse templo que havia ali em Éfeso. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele já encontra uma igreja lá, alguns irmãos lá na igreja, na cidade de Éfeso. E ele diz que era um número pequeno, de uns 12 irmãos, e eles identifica esses irmãos e a princípio pergunta para ele, está lá no capítulo 19 de Éfeso, de Atos dos Apóstolos, se ele já conhecia o batismo com o Espírito Santo. Ele disse que não, que apenas conhecia o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento, que na verdade eles nunca haviam ouvido falar sequer sobre esse batismo, outro batismo além do de João. E Paulo, ele não batiza novamente esses irmãos. E isso é muito importante, sobre a necessidade de refutar a ideia de algumas igrejas que propõem um novo batismo, né? E Paulo, ele não faz isso. Quando ele sabe, ele descobre, toma consciência de que eles já haviam sido batizados no batismo de João, ele leva esses discípulos, esses crentes que estavam ali em Éfeso, a uma comunhão mais profunda com Cristo, e não propõe um novo batismo, né? E ali eles foram batizados com o Espírito Santo e houve a manifestação do falar em línguas, né? É um paralelismo ao movimento que houve lá no dia de Pentecoste, lá no capítulo 2 de Atos. Lucas faz esse registro. Pois bem, passado daquele primeiro encontro, Paulo, ele procura a sinagoga dos judeus e vai tentar convencer os judeus dessa nova, né, visão do Cristo, né? Da promessa de Deus, que não ficava restringido só para os judeus, né? O evangelho não ficava restrito só para os judeus, mas que também estava alcançando os gentios. E ele esteve na sinagoga tentando convencer os judeus dessa verdade por um período de 3 meses. Todavia, os líderes da sinagoga foram muito resistentes a mensagem do apóstolo, e Paulo, depois de passar um período de 3 meses tentando convencer os judeus de que Cristo veio para além dos judeus, também para os gentios, ele, tendo em vista a resistência dos judeus e não aceitar isto, ele deixa a sinagoga e vai, né, separa os discípulos que estavam ali, aqueles primeiros crentes, e vai para um salão alugado de um senhor chamado Tirano, e instaura ali uma escola, né, uma igreja gentílica, possamos assim dizer, não é? Porque agora ele sai dessa formação da sinagoga e vai para um salão alugado, aonde alguns estudiosos vão dizer que formou-se ali uma grande escola, né? O professor Shedd diz que a escola funcionava ali das 11 da manhã às 4 horas da tarde, todos os dias. Os discípulos se encontravam ali para estudar a palavra de Deus. Por isso que essa igreja de Éfeso vai ser uma igreja forte, né? Forte em questões doutrinárias, em questão da revelação que é revelada ali para a igreja. E quando ele escreve esta carta, quando Paulo escreve essa carta, ele vai falar de assunto que é pouco demais, muito elevado, né? Quando você analisa do ponto de vista das outras cartas. Em Éfeso, nós encontramos a doutrina que não se encontra nas outras cartas, não é? Porque vai falar da sabedoria de Deus revelada para o mundo através da igreja de Cristo. Bendito seja o santo nome do Senhor.
Queridos, é importante também observar que, ainda nesse pensamento ainda de que ali fundou-se uma grande escola, é que naquela igreja, além de Paulo, outros grandes nomes pastoreou aquela igreja, como Priscila, Áquila, também Apolo, e alguns historiadores vão dizer que o próprio João pastoreou esta igreja de Éfeso. Timóteo também foi comissionado por Paulo para também pastorear esta igreja de Éfeso. Um outro ponto importante é a saudação epistolar. Vale aqui uma nota sobre o que é uma epístola, que é diferente de uma carta pessoal, né? O professor Caramburu, ele diz que uma epístola, ele pontua nos seus ensinos que epístola, ela trata de vários assuntos e ela não trata muito de assuntos pessoais. E é isso que nós encontramos na epístola do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Bom, a saudação do Paulo, ele tem uma saudação diferente dos judeus, porque os judeus normalmente ele desejava graça, né, paz para o seu próximo, para o seu destinatário. Paulo, ele começa falando uma saudação diferente. Ele diz graça e paz da parte do nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, quando escreve dessa forma, ele deixa implícito, né, o seu desejo pastoral, né? Ele abre aqui o seu coração e desejo que os seus leitores, né, ali da igreja de Éfeso, possam ser alcançados, né, ou agraciados, né, por essa bênção, né, da graça e paz, esse binômio, né, esse conjunto de bênçãos espirituais que o Paulo deseja que os seus leitores sejam agraciados, e isso da parte de Deus Pai. Portanto, é um ponto que é muito presente na fala paulina quando ele escreve as suas cartas. Bom, o terceiro tópico da nossa lição e último, né, que estaremos aqui falando aqui para não nos alongar muito, fala sobre o propósito da mensagem de Paulo aos Efésios. Pois bem, nós já pontuamos aqui nessa rápida meditação que a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade que tinha uma cultura muito mundana, muito cética, né? Ela estava pontuada por um ceticismo muito forte por conta da deusa Diana, e a cultura também moralmente era uma cidade muito considerada de um nível muito baixo, né? Possamos dizer assim. E agora a igreja de Éfeso estava formada por esses crentes, né, que não eram judeus, né, não tinha muito convívio com a lei judaica, com o código moral judaico, e tinha essa formação secularizada, e agora fazia parte da igreja de Cristo. Não é? E então, qual o propósito da mensagem de Paulo ao escrever aos Efésios? Ao ler o livro de Éfeso, existem várias possibilidades de leitura, mas uma que o comentarista coloca para nós é justamente para mostrar a esses crentes que agora eles não pertenciam mais a este modus vivendo que outrora eles viviam. É o que nós temos no capítulo 2 de Efésios. Ele fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E para que ele está se referindo isso? Para os crentes que outrora vivia, né, no mundo, né, segundo o conselho mudando, né, segundo os costumes mudando. Agora esses crentes, ele havia sido vivificado em Cristo, não é? Havia ressuscitado e estava vivendo agora uma nova dimensão, que era fazendo parte da igreja de Cristo.
não é? No versículo de número 10 diz assim, ainda do capítulo 2 de Éfeso, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, observe o que nós podemos fazer, a leitura que podemos fazer aqui nesse momento. É que Paulo quer deixar claro para os seus leitores que a igreja de Cristo, formada agora por gentios, foi chamada para viver segundo um propósito sublime, né? E ele diz para que andássemos nesse propósito. Então, aí os crentes da igreja de Éfeso precisavam tomar consciência disto, né? De que eles agora tinham um propósito para viver uma vida, um padrão de vida elevado, né? Diferente do que vivia outrora. Ainda no versículo de número 11, diz que eles deveriam estar lembrados que no outro tempo, quer dizer, outrora, eles eram gentios na carne. Olha só, e foram chamados, não é, para viver não a circuncisão segundo os homens, mas segundo, né, agora Cristo Jesus. Então, o que Paulo tinha em mente para os seus leitores é que eles precisavam saber dessa verdade, não poderiam mais viver segundo a carne, segundo o costume, o curso mundano, mas viver agora segundo Cristo. E como tirar isso da mente daqueles crentes, né, que por tanto tempo acreditavam que Diana era a deusa do mundo, né, mandava no mundo. Paulo vai apresentar um Deus que é superior à deusa Diana. Começa aí, ele continua escrevendo no capítulo 2, versículo 11, ele diz que naquele tempo estava aí sem Cristo, quer dizer, antes eles pensavam assim porque estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às promessas, ou seja, eles não tinham conhecimento da promessa de Deus para do propósito de salvação para os homens, porque eles estavam separados da comunidade de Israel, estavam distante, não é? Alheio a essa promessa, e agora foram chamados, no versículo de número 13, mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste agora perto desta promessa, desta bênção que é o evangelho da salvação. E ele continua ainda, vamos fechar com essa leitura, diz assim, porque ele que em Cristo é a paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, derribando a parede de separação que havia no meio, né? Que havia entre os judeus e gentios. Jesus veio e derrubou com o sacrifício que realizou na cruz do Calvário. Mas vamos um pouquinho mais à frente, ainda nessa leitura, diz assim, no versículo 15, e na sua carne, né, através do sacrifício, desfez a inimizade. Vamos passando ainda no versículo 16, e pela cruz reconciliou ambos, glória seja dado o nome de Jesus, ambos com Deus em um corpo. Que corpo? No seu corpo, não é? Que é a igreja, matando com ela as inimizades. E vamos à frente. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós, gentios, que estáveis longe, e aos que estavam perto, aos judeus também, não é? Os judeus não ficam de fora. Aí o versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito, em um mesmo espírito. Assim, já vós não sois estrangeiro como forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, queridos, Jesus veio e trouxe, né, conseguiu congregar gentios e judeus e formou um só corpo que é a igreja de Cristo. Então temos essa mensagem importante na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Primeiro,
conscientizar os gentios de que agora eles deveriam ter em mente de que precisavam andar segundo o excelente, o sublime propósito de Cristo, que era fazer com que eles participassem desse projeto de salvação que Deus criou, não só para os judeus, mas para todas as nações, para os gentios, como já pontuamos aqui na nossa lição. Iremos ver também, durante todos o estudo dessa lição, outros pontos importantes, como a consumação do plano eterno de Deus para com os homens. Também iremos ver também a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isto. Ele agrega todos os povos, todos os homens, todas as raças, gentios e judeus, em um só corpo, em uma só unidade, a Igreja de Cristo. Também iremos conhecer e estudar nas próximas lições, durante todo o trimestre, o ministério da reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Também iremos aprender durante todo o livro de Efésios sobre o novo relacionamento conjugal entre Cristo e a Igreja, né? E também em relação conjugal, em relação ao casal, pais e filhos, enfim, iremos aprender durante todo na leitura de Efésios. E também a batalha espiritual que é travada a partir do momento que o crente assume essa identidade e passa a fazer parte da Igreja de Jesus. Queridos, ficamos por aqui. Nós vimos aqui de forma rápida a carta do apóstolo Paulo escrevida aos Efésios, a autoria que é Paulo, a data que foi em 61 a 62 depois de Cristo. Conhecemos também um pouco sobre o contexto cultural da cidade de Éfeso, em que Paulo formou esta igreja. Também conhecemos um pouco sobre a saudação epistolar, conhecemos também um pouco o propósito com o qual Paulo escreveu esta mensagem, e ficamos por aqui. Esperamos encontrá-lo. Provavelmente eu ou outros professores estarão ministrando as próximas lições, mas espero que Deus abençoe a todos nós e que durante esse trimestre, embora não estejamos juntos estudando fisicamente, estaremos com as nossas lições estudando em casa, e nesses encontros estaremos aqui compartilhando pensamento, essas lições que se encontram durante todo esse trimestre, e iremos aprender muito com a leitura de Éfeso. Iremos também conhecer um pouco sobre a doutrina da predestinação, que é muito importante, não é? Como se dá a predestinação do crente, do homem, como conhecer isso, como entender a misericórdia de Deus e sem acusar de injustiça com aqueles que se perdem. Iremos aprender muito durante todo esse trimestre. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro. Estaremos juntos em nome de Jesus. Um bom domingo e uma boa semana para todos os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam esta live, esta lição no dia de hoje. Deus abençoe. A paz do Senhor.